Lá em 2011, e deixa eu escrever isso bem aqui, a população do nosso planeta era de mais ou menos 6,9 bilhões. E esse é um número bem grande, e algumas vezes, quando eu penso em números grandes, eles meio que se misturam entre si. Eu achei que ajudaria apenas escrevê-lo de forma que você pudesse ver. 6,9 bilhões de pessoas, isso é o que eu estou tentando representar aqui com esses pequenos círculos pretos, essa é a minha melhor tentativa, está mostrando todas as pessoas no planeta, e você vai ter que acreditar em mim que é apenas meio representativo, ok? O que eu quero mostrar aqui para você é que a Organização Mundial de Saúde disse que 1 em cada 3 pessoas vivendo em nosso planeta tem uma infecção tuberculosa latente. Então vamos dividir isso aqui em 3. Olha, isso é um número muito grande de pessoas. Quando você lê isso, pode não pensar a respeito, mas na realidade são 2,3 bilhões de pessoas com tuberculose latente. Lembre-se que quando eu digo tuberculose latente, eu estou querendo dizer que a bactéria está dormente dentro do pulmão de alguém ou está morta, mas é muito difícil diferenciar, então nós sempre meio que somos cautelosos com isso. Tratamos como se fossem bactérias dormentes dentro dos pulmões. Agora olha o mapa e o que eu vou fazer é te mostrar o que isso pode realmente parecer. Então se eu apagasse 2/3 das pessoas, isso basicamente é o que sobra, ou algo assim. Essas são as pessoas que nós podemos imaginar que tem uma infecção por tuberculose latente. Ainda há muita gente, não é? A OMS descobriu isso em 2011. Existem também mais ou menos 9 milhões de indivíduos que têm a doença ativa. Essas são pessoas que estão tossindo e sentindo dores no peito, talvez até expectorando sangue, todos os tipos de sinais e sintomas da doença ativa. E nós sabemos também que um monte dessas pessoas que têm a doença ativa vieram desse grupo de infecção tuberculosa latente. Sendo assim, cerca de 10% dessas pessoas que têm infecção tuberculosa latente eventualmente terão a doença ativa. Você pode ir além e continuar a avaliação, dizendo que 5% terão nos primeiros 2 anos, ou seja, até 2 anos depois que contraíram a infecção tuberculosa latente. Outros 5% terão ao longo da vida, ou seja, será durante a sua vida. Em geral, se você pensar em 10% daquele número gigante de 2,3 bilhões, é um bocado de gente doente, não é? Deixa eu desenhar aqui o 10% dessas pessoas. Isso só para você conseguir enxergar. Talvez essa pessoa aqui no Brasil ficará doente, talvez outra pessoa aqui, talvez essa pessoa aqui, talvez alguém na América, talvez alguém no México. Nós temos 5, talvez um canadense, para dar 6. Nós temos 6 pessoas bem aqui, talvez 7, 8, uns 2 na Índia, 9, 10, alguns na China, 11, 12, 13, 14, 15. Eu quero dizer, é muita gente, certo? 17, 18, talvez um nigeriano, talvez um etíope, algo assim. Deixa eu só ter certeza que fiz as contas corretas rapidinho. Mais uns 2, vamos colocar um aqui e outro ali. Isso é 10%. Isso é o que 10% visualmente se parece. Assim você consegue ver quantas pessoas vão ficar doentes e ter a doença ativa. Nós sabemos que há alguns outros grupos de pessoas que também terão a doença ativa. Alguns serão pessoas que tiveram infecção primária, porque você pode ter a infecção primária e aí imediatamente ter o que chamamos de doença primária progressiva. Ou você pode ter uma infecção secundária, certo? Você pode ter a infecção tuberculosa latente e aí você pega outra pessoa tossindo em você e aí você vai acabar contraindo a tuberculose e nós chamamos isso de infecção secundária. Esses são jeitos diferentes que você pode ter para fazer parte desses 9 milhões que possuem a doença ativa. Mas eu quero mostrar para você que é um conjunto muito grande. Esse é um número muito grande de pessoas e muitas delas irão contribuir para esses 9 milhões com a doença ativa. Agora você deve estar pensando, peraí, essa conta não bate. Porque se você pega 10% desse número enorme, que é na verdade bem mais que 9 milhões de pessoas, como isso faz sentido? Lembre-se que isso é um risco no período de vida, ou em 2 anos. Isso aqui é uma visualização de quantas pessoas estão doentes, ou seja, com a doença ativa em um dado ano. Para estender mais um pouco, só preciso de um pouco de espaço aqui. Na verdade, alguns deles irão morrer. Você vai ver que em 2011 nós tivemos cerca de 1,4 milhões de pessoas que morreram. Isso é o que realmente estamos tentando evitar. Queremos evitar que as pessoas morram de tuberculose e queremos evitar que as pessoas contraiam a doença ativa, porque é uma doença horrível. Então você pode ver que há tanta pressão por encontrar pessoas que têm infecção tuberculosa latente e realmente intervir antes que eles realmente fiquem doentes. A última coisa que eu quero mostrar é, na verdade,
de uma outra figura, e você vai achar isso interessante. Esses são, na verdade, 22 países onde 80% da doença se concentra. Dá uma olhada aqui nesse mapa, nós temos 22 países no total. Eles contabilizam 80% dos casos de tuberculose, ou seja, isso tudo aqui somado dá 80%. A maior parte de pessoas doentes no mundo está vivendo nesses lugares. E realmente isso é algo interessante. Você pode ver que tem alguns países aqui africanos. Você tem países na Ásia, e você tem na Rússia, e você tem o Brasil aqui. Esses países combinados formam a região onde tem o maior número de pessoas com tuberculose.